Você já sentiu como se a sua oração não estivesse sendo ouvida? Você ora, você pede, você busca a Deus, mas simplesmente nada acontece e parece que você está falando com as paredes? E se eu te dissesse que existe oração que Deus não ouve? Mas calma, fica nesse vídeo porque eu vou te falar provavelmente o porquê que a sua oração não está sendo ouvida. Quando nós vamos para a Bíblia, ela fala exatamente os princípios da oração. O que é que faz uma oração ser ouvida e o que faz uma oração não ser ouvida. O que faz uma oração ser aceita e o que faz uma oração ser rejeitada. E é exatamente sobre isso que nós iremos conversar aqui nesse vídeo. Só que antes de tudo, eu quero te falar que esse ouvir aqui que eu me refiro não é um ouvir passivamente no sentido de escutar, porque a própria Bíblia fala lá em Isaías que Deus não está com os ouvidos fechados para que não possa ouvir. Então, que ouvir exatamente é esse? É um ouvir com propósito, ouvir com o sentido de atender ao pedido. Ouvir com o sentido de atender à oração. Mas o porquê que muitas vezes nós oramos, nós buscamos com jejum, com oração na madrugada e parece que simplesmente Deus não nos ouve? A Bíblia nos fala lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 14, que Deus ouve a nossa oração quando pedimos conforme a sua vontade. E está aí o motivo de que provavelmente a sua oração e a minha oração por muitas vezes não é atendida. Deus não ouve, porque nós não pedimos conforme a vontade dele. Já percebeu que nossa oração por muitas vezes é centrada e voltada para nós mesmos? Nós temos desejos, intenções, interesses e nós usamos a oração como uma forma de obrigar a Deus a fazer aquilo que nós queremos. Nós tratamos Deus como se ele fosse um gênio da lâmpada mágica. E nós usamos a oração como se ela fosse essa lâmpada mágica que a gente usa e que obriga a Deus a fazer o que a gente quer. E a gente muitas vezes usa esse argumento de eu tô orando, eu tô buscando, por que que nada acontece? Mas você já parou para perguntar se isso que você está pedindo, que você está buscando em oração é realmente a vontade de Deus? João deixa muito claro isso. Deus ouve a oração quando nós pedimos conforme a sua vontade. E ele continua falando, da mesma forma que nós sabemos que Deus está ouvindo, ele irá atender aquilo que nós queremos. Só que tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Aí quando nós pedimos a Deus, nós oramos a Deus querendo algo e Deus não faz, aí nós nos frustramos, nós colocamos a culpa em Deus. Tem pessoas que até param de acreditar em Deus, porque pensa, eu orei, eu pedi, Deus não me deu, Deus não existe. Deus não atende pedidos, Deus não ouve oração. E eu quero deixar claro com esse vídeo que sim, Deus ouve orações. Como eu falei, lá em Isaías está escrito, ele não está com o ouvido fechado para que não possa ouvir. Só que para ele se voltar para nós e atender ao que nós estamos pedindo, tem que estar alinhado com a vontade dele. Então que a partir de hoje nós venhamos pedir a Deus que o nosso coração venha estar alinhado ao coração dele, para que o nosso desejo seja também o desejo dele. E para que nós venhamos estar alinhados com o propósito de Deus. Porque muitas vezes nossos sonhos, nossas metas, nossas ambições de vida não estão alinhados com aquilo que Deus tem para nós. E é por isso que muitas vezes não acontece o que nós queremos. Tá, mas talvez você diga, e como eu sei que eu estou orando e pedindo conforme a vontade de Deus? Como saber que o meu coração está alinhado ao coração de Deus? Como saber que os meus sonhos, meus desejos fazem parte dos desejos de Deus para a minha vida? A própria Bíblia responde isso. E a resposta está na motivação do nosso coração. Lá em Tiago, capítulo 4, ele nos fala que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, porque pedimos com a motivação errada. Pedimos para satisfazer os nossos próprios interesses. Então, a partir de hoje, quando você tiver dúvida se o que você está desejando é ou não da vontade de Deus, faça essa simples pergunta. O que eu estou querendo é para satisfazer o meu próprio desejo? É para minha ambição? É para satisfazer meu ego, o meu egoísmo? É para satisfazer os meus desejos carnais? Se a resposta for sim, você já sabe que provavelmente não é da vontade de Deus. E talvez por isso nunca aconteceu. E que talvez nunca aconteça. Agora, se você perguntar,
É para glorificar a Deus? O que eu quero é para glorificar a Deus? Eu estou buscando seguir os princípios de Deus? Se a resposta for sim, provavelmente é da vontade de Deus e possa ser que aconteça. Talvez você pense, tudo que eu estou pedindo é da vontade de Deus, é para glorificar a Deus. E por que até hoje nunca aconteceu? Talvez porque ainda não é o tempo. Deus, ele nos prepara, sabe? Até se cumprir aquilo que Deus tem para nós, há um processo para nos moldar, para nos amadurecer. E a Bíblia fala, né, que enquanto o filho ainda é jovem, ele não é maduro, ele é o dono de tudo, a herança toda é dele, mas ele ainda não está pronto para administrar tudo. E é por isso que muitas vezes, mesmo que a gente peça alinhado com a vontade de Deus, ainda não acontece. Não quer dizer que Deus não está ouvindo e que ele não vai atender ao nosso pedido, já que a Bíblia fala que se pedir conforme a vontade dele, irá acontecer. Então, muitas vezes não acontece porque nós ainda não estamos prontos, porque ainda não é o tempo determinado para que aconteça, mas não significa que não vai acontecer. Então, a partir desse vídeo, eu quero te convidar para fazer esta autoanálise. Examine a si mesmo, peça ao Espírito Santo para que ilumine o seu coração, para que traga luz a você, para que você entenda se realmente é da vontade de Deus ou não, se você está pedindo com a motivação certa, porque muitas vezes nós mesmos nos enganamos. Muitas vezes nós mesmos achamos que estamos pedindo com a motivação certa, mas o Espírito Santo conhece o real desejo do nosso coração. Então peça para que ele traga para você a revelação da motivação certa. Eu falo isso porque muitas vezes eu já pedi algo a Deus, coisas a Deus, e que a princípio eu achava que era a motivação certa, mas Deus conhecia o íntimo do meu coração e ele me revelou a real motivação porque eu estava pedindo aquilo. Em uma fase da minha vida, o Senhor me direcionou a focar em conhecimento, em me aprofundar em oração, em jejum, no estudo da palavra. E para isso eu precisava abrir mão de algumas coisas, como o estudo para concurso, que tomava muito do meu tempo. E o nível que Deus estava querendo exigir de mim e que Ele estava querendo me levar, sabe, o nível de profundidade, ia exigir de mim uma renúncia de tempo. Eu precisaria ter mais tempo, me dedicar mais tempo. E quando eu decidi abrir mão, só meu esposo ficou trabalhando. E a gente passou por um aperto financeiro, porque só ele estava trabalhando para suprir com toda a nossa necessidade. A gente tinha acabado de ter filho. Então a questão financeira apertou um pouco, sabe? E ali por muitas vezes eu quis tomar direção, fazer. E eu lembro que teve uma vez que eu estava pedindo a Deus, Senhor, me dá uma luz, eu quero poder trabalhar de casa para ajudar a minha família, para poder ajudar meu esposo, para poder ter mais tempo com meu filho. E ali eu sempre falava, sabe, Deus, eu quero ter mais tempo com meu filho, poder ficar de casa. E eu pedia muito a Deus para ele me dar, sabe, uma clareza do que eu poderia fazer de casa. E eu tentei várias coisas e nada dava certo. E eu perguntava muitas vezes para Deus, Senhor, mas por que não tá dando certo? A motivação é sincera, eu quero ajudar minha família. Só que um certo dia o Espírito Santo me levou lá dentro e me mostrou a real motivação. Certo, é lícito querer poder trabalhar de casa, ficar mais perto do filho, ajudar nas contas da casa. Tudo isso é lícito e está tudo bem. Só que o problema em mim é que essa vontade lícita escondia um medo da falta. Eu tinha medo que faltasse. Eu tinha medo que só com o trabalho do meu marido não desse conta das contas da casa. Só que isso é uma falta de confiança em Deus. Porque o mesmo Deus que me pediu naquele momento para renunciar é o mesmo Deus que iria suprir todas as nossas necessidades, como Ele supriu. Nunca deixou faltar nada e sempre abençoou o trabalho do meu esposo, até hoje. Até hoje sempre abençoou e nunca faltou nada. Sempre teve para nós e ainda sempre teve para abençoar a vida de outras pessoas. E ali o Espírito Santo me mostrou que o meu desejo, o meu pedido era lícito, mas ele escondia um medo e uma falta de confiança em Deus. Por isso que muitas vezes a gente se pega pensando, mas é lícito o que eu estou querendo. Mas qual que é a real motivação do nosso coração? Então, eu quero te deixar essa reflexão, que você peça para o Espírito Santo, peça para Ele clareza, que Ele te mostre qual que é a motivação do seu coração. Porque aí você vai entender o porquê que muitos pedidos não são atendidos, o porquê que muita oração parece que não está sendo ouvida. Que o Senhor possa estar te abençoando e até um próximo vídeo.